Tua impressora deu uma mensagem de erro aí de caixa de manutenção, cartucho de manutenção. O que será que é isso? Para que serve? Como funciona? Quanto dura? Vamos falar sobre caixa de manutenção hoje. Se você não conhece, meu nome é Mauro, eu sou aqui da TechMasterNet. Se você gostar do nosso conteúdo, considere aí se inscrever no meu canal. Já dá um like aí na confiança, não custa nada. Se não gostar do vídeo, depois tira o like, eu não vou ficar chateado não. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Caixa de manutenção ou cartucho de manutenção. A Canon gosta de chamar de cartucho, a Epson gosta de chamar de caixa, cada um põe um nome. Mas no fim isso aqui é tudo a mesma coisa, tá pessoal? Isso aqui basicamente é o quê? É como se fosse, imagina um aspirador de pó da sua casa, tem aquele saco lá dentro e aquele saco vai enchendo conforme vai entrando sujeira. Chega uma hora que ele enche e a máquina para, e seu aspirador para de funcionar. Nas impressoras é mais ou menos a mesma coisa, tá? Isso aqui é para descartar a tinta do seu equipamento. E uma dúvida muito comum, pessoal, as pessoas perguntam bastante aqui: quanto dura uma caixa de manutenção? Quantas páginas eu consigo imprimir com uma caixa de manutenção? E esse conceito, ele vem muito porque a maioria das pessoas vieram lá de trás das impressoras a laser, né? Sempre trabalharam com máquina laser. Eu tô nesse ramo há muito tempo e eu também tinha esse vício de contar por páginas, tá? Só que, pessoal, jato de tinta é uma coisa totalmente diferente. Nada em jato de tinta, a não ser rolete de introdução, você vai levar em consideração páginas produzidas. Porque imprimir, por exemplo, uma foto ou imprimir um texto são coisas totalmente diferentes para uma impressora jato de tinta. Para uma impressora laser, a diferença basicamente é consumo de toner. Na impressora jato de tinta, você tem vários outros mecanismos que vão ter que trabalhar para imprimir a foto ou para imprimir o texto, tá? Então existe uma diferença entre esse processo, entre uma coisa e outra. Isso aqui, pessoal, ó, esse aqui é da Canon, né? A Canon chama de cartucho, a Epson chama de caixa. Eu tô com uma Epson aqui, ó, na parte traseira, esse aqui mesmo tem um modelo, ó. Tá vendo? Cheio de tinta, tá? Basicamente, como funciona isso aqui? Isso aqui é o seguinte: a gente tem a caixa e a gente tem um chip nela, tá? E o feltro. Existe até algum modelo Peraí que eu vou pegar o outro modelo aqui. Existe esse modelo aqui, ó, da AL, que ela nem chip tem, tá? Então alguns modelos têm chip, outros modelos não têm chip. Essa aqui é a T04D1, uma das mais usadas pela Epson, tem chip. E tem alguns modelos de Epson que estão usando essa caixa sem chip, tá? Essa mesma caixa, ó, ela tem outro modelo, que é a 2101. Essa aqui é da Suricolor, não me recordo agora o modelo, se é da T3170, mas enfim, essa aqui, não, a T3170 é outro modelo, tá ali atrás. Mas essa aqui também é o modelo Epson, mas vocês veem que o código é diferente, por quê? Porque o chip é diferente, tá? Então se vocês tentarem colocar, não vai funcionar. Pessoal, para que serve isso aqui, tá? Enquanto a tua máquina está imprimindo, a cabeça de impressão está imprimindo, são três coisas na verdade que vão ocasionar essa caixa aqui encher. O que vai ocasionar? Primeira coisa, conforme a impressora vai imprimindo, de tempos em tempos, e ela sabe o que está sendo impresso pelo sistema, e aí aonde que entra a diferença entre um texto e uma foto? Quando imprimir uma foto, você tem muito mais disparos na cabeça de impressão, os shots que a gente chama, que são os tiros, os disparos. Você tem muito mais disparos quando imprimir uma imagem do que quando imprimir um texto. E quando fica saindo muita tinta pelos orifícios ali que vão fazer, pelos injetores que vão formar a imagem, aquilo começa a se acumular embaixo da cabeça de impressão. Então, quando você imprimir muita foto, a máquina tende a fazer o quê? Fazer mais processos de limpeza. Então, imagina que a cabeça está trabalhando aqui, está imprimindo, de tempo em tempo ela vai lá na estação, que a gente chama de estação de limpeza, estaciona ali, para, e aí a gente tem uma bomba de vácuo, uma bomba de sucção, que faz um processo que ela suga a tinta por baixo da cabeça para limpar a cabeça e ela despeja nesse carinha aqui. E aí, pessoal, o que acontece? Esse é o primeiro ponto que vai fazer gastar a caixa de manutenção. Se você imprimir imagens mais chapadas, ela tende a durar menos a caixa de manutenção porque a máquina vai fazer mais limpezas, tá? Uma outra coisa também é se você fica desligando e ligando a máquina todo dia. O ideal dessas máquinas de jato de tinta é deixá-la sempre ligada. Toda vez que você liga o equipamento ou desliga o equipamento, ela vai fazer uma limpeza na cabeça de impressão. Toda vez que faz limpeza, ela vai novamente encher a caixa. E se você usa uma tinta que está causando entupimento, você fica ali toda hora indo no painel fazer processo de limpeza. Toda vez que você manda fazer uma limpeza na cabeça de impressão, ela vai despejar tinta aqui na caixa. E vai também reduzir a vida útil da caixa de manutenção. Como é que a máquina sabe que essa caixa está cheia? E essa aqui é a jogada, ela não sabe, ela estima, porque nenhuma caixa de manutenção tem sensor interno para saber o tanto de tinta que tem aqui dentro.
Como é que ela sabe? Bom, se você fez processo de limpeza, o que ela faz? Ela vai pegar o tempo que a bomba ficou funcionando, a bomba de sucção, e ela sabe mais ou menos a cada minuto quanto, ou cada segundo, quanto que aquela bomba está puxando de tinta e despejando dentro da caixa. Só que o que acontece? Imagina que você está com a cabeça de impressão entupida ou que entrou ar no sistema da sua impressora e ela está com ar dentro da mangueira e você está fazendo limpezas repetidas e ela simplesmente queima o chip e para pedindo para você trocar a caixa de manutenção. E você fala, pô, mas eu tirei a caixa está vazia. Mas a máquina não sabe disso. Ela levou em consideração o tempo que a bomba de tinta ficou funcionando. Então é muito comum, às vezes, o cliente, eu fiz um monte de limpeza, mas a caixa não tá cheia. E ela travou e pediu para eu substituir. Exatamente por isso, porque ela não tem sensor interno na caixa. Nem na caixa e nem no cartucho. Ela não sabe quanto de tinta ela despejou. Então é uma estimativa. Uma outra coisa que ela leva em consideração, que os equipamentos levam em consideração, é o tempo entre uma limpeza e outra que foi executado. Porque essa caixa, pessoal, o que é? É como se fosse um monte de espuma. São feltros, né? E aí a tinta basicamente é feita do quê? Feita de água. Então o que vai acontecer com a água? Ela vai evaporar. Então se você faz limpezas mais distantes uma da outra, a máquina também leva em consideração a evaporação. Então ela tem um cálculo, e cada equipamento faz isso, eu não tenho como explicar de cada equipamento qual vai ser esse cálculo, mas o equipamento também leva em consideração. Por exemplo, você fazer 10 limpezas seguidas é diferente de fazer 10 limpezas num prazo, sei lá, de 3 meses. Porque a máquina levou em consideração a evaporação, porque essa caixa basicamente é para isso. Ela vai jogar a tinta aqui dentro e ela sabe que a água dessa tinta vai evaporar. Porque o que o fabricante não quer é que essa caixa transborde dentro do seu equipamento. Então ele vai tentar fazer de tudo para que isso não aconteça. O objetivo principal é não deixar transbordar. Existem alguns equipamentos, pessoal, que não tem caixa de manutenção. E aí você vai falar, pô, minha impressora é já de tinta e não tem caixa de manutenção. Para onde vai essa tinta? E a notícia é triste, pessoal, porque vai para dentro da máquina. As máquinas mais baratas, da HP, da Epson, acho que a Epson nem sei se ainda tem mais no Brasil, porque já mudou tudo para EcoTank, a maioria das EcoTanks ou usa essa caixa ou usa essa caixa, mas existem uns modelos antigos, principalmente a cartucho, que o fabricante pega esse feltro aqui e simplesmente espalha na base do equipamento e joga dentro da máquina. E aí, se você ficar fazendo limpeza ali, é óbvio que ela vai travar, ela vai dar uma mensagem no painel, é a mesma coisa, e aí você tem que levar para resetar, porque é resetado via software, mas existe caso da máquina transbordar. Às vezes o cliente chega aqui com a máquina pingando no pé, porque ele ficou fazendo limpeza, a máquina não tem chip para queimar e por algum motivo o cara entrou na internet, baixou o software, ele resetou, e aí ele traz a máquina aqui com a máquina inteira vazando, tá? O fato de ter chip é para evitar que essa caixa transborde dentro do seu equipamento. Então, se a tua máquina tem caixa de manutenção, já é uma máquina do nível um pouco melhor. As máquinas mais baratas não tem nem a opção de substituição de caixa de manutenção. Se o feltro da base dela encharcar, você joga a máquina fora porque não tem mais o que fazer. Bom, beleza, agora você entendeu para que serve a caixa, como funciona, e aí, minha máquina parou, o que eu faço? Bom, você tem algumas alternativas, tá? Lá no nosso site, a gente tem uma gama enorme de caixas de manutenção, e máquinas de reset, feltro, enfim, algumas alternativas para você resolver esse problema. Uma coisa muito comum que o pessoal costuma fazer, um exemplo dessa caixa mesmo aqui, tem uma 57, tem uma 5810, essa máquina aqui no caso não lê o chip, porque a gente desbloqueou ela, tá? Mas a maioria dos equipamentos vai fazer a leitura do chip. Então quais são as opções que você tem, que são viáveis, tá? Você pode comprar uma máquina de reset, tá? E aí a máquina específica para alguns modelos, então você vai dentro do nosso site lá, procurar o teu modelo específico. E aí com a máquina de reset você vem aqui, simplesmente reseta o chip. A questão é a seguinte, toda vez que você resetar o chip, você tem que lembrar que o feltro está encharcado aqui dentro. Então que nem essa caixa aqui, ela tá pesada. Se eu resetasse ela, o que eu ia fazer? Eu ia comprar os feltros e trocar os feltros, tá? Então quais são as opções das caixas de manutenção de uma forma geral? Você pode comprar uma máquina de reset, resetando e trocar só os filtros conforme a necessidade. Como eu disse, pode acontecer da tua máquina estar com ar no sistema, você fez várias limpezas, a tua caixa tá vazia, tá leve, você só reseta o chip e volta, a máquina vai voltar a funcionar, tá? Mas você precisa lembrar de tirar a tua caixa de manutenção e olhar, para evitar que ela transborde dentro da máquina. Essa é uma opção. Então você pode trocar a caixa inteira. Honestamente, o mais fácil é trocar a caixa inteira, tá? Mas tem muita gente que usa muito, às vezes trabalha com locação, trabalha com gráfica, e aí quer economizar, então você pode optar pela máquina de reset. Aí você vai, reseta seu chip, troca o feltro, ou você pode trocar o chip também, nós temos só o chip para venda. Então você pode trocar o chip, trocar o feltro e também voltar a sua máquina a funcionar. E uma outra dúvida, pessoal, que às vezes o pessoal pergunta, posso lavar esse feltro aqui? Olha, poder pode, mas tem dois problemas. Primeiro é a sujeira que você vai fazer, que é na hora que você joga água nesse feltro aqui, ele vira
vira um regaço. E a outra coisa é que esse filtro, depois que você lava ele já não consegue absorver mais a mesma quantidade de tinta. Então vai reduzir bastante a capacidade. E feltro, pessoal, é um negócio muito barato. Sei lá, acho que tá R$30, R$40, não sei, uma coisa assim. Depende do modelo da máquina. Mas eu acho, honestamente, acho que não vale a pena correr o risco de transbordar dentro do equipamento e danificar seu equipamento, tá? Então assim, vai fazer a manutenção na caixa, troca o feltro, bota um chip novo, faz o reset. Às vezes você quer economizar R$30, R$40 e depois danifica o equipamento e aí acaba ficando bem mais caro, tá bom? Então pessoal, espero ter ajudado vocês com essa dúvida muito recorrente. Lembrando, precisando de material, vai lá no nosso site, tecmasternet.com. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.